Olá, amigos, muito prazer estar com vocês novamente aqui no Espaço Cidadão, programa voltado para toda a comunidade catarinense. Muito obrigado pela audiência que vocês proporcionam à TVAL, especialmente a este programa. E hoje nós vamos tratar de um assunto que eu tenho certeza absoluta vai fazer com que você fique sentadinho aí até o fim do programa. São os desafios dos escritores brasileiros. Eu convidei aqui a Priscila Fal, que é idealizadora do projeto Um Texto para Mim. Não é? Tudo bem contigo? Tudo bom? Prazer estar aqui. Prazer enorme nosso ter você aqui. E principalmente com essa ideia bonita que você teve de fazer um texto para mim. É no Facebook, é isso? Na verdade, a ideia era um blog e, ao mesmo tempo, a gente fez um grupo, eu fiz um grupo no Facebook. No Facebook. Isso. Como é que funciona isso? Então, no Facebook, eu tenho uma amiga, uma irmã, algumas pessoas que gostam de publicar coisas suas. E a gente começou a conversar que falta um pouco isso de ideias próprias no Facebook. A gente compartilha muita coisa, mas não escreve coisas próprias. Eu disse assim, se eu fizer um blog, vocês postam também lá algumas ideias? Ela disse, não, a gente está contigo. Aí que surgiu a ideia. E aí que surgiu a ideia. Aí eu fui fazer o blog, que eu não sei fazer muito bem, mas enfim, saiu. E ao mesmo tempo eu disse assim, como é que eu vou captar novos textos de escritores, né? Eu precisava do grupo no Facebook para isso. Então lá é que surgem todas as ideias e surgem todos os textos e eu tiro alguma coisa dali e coloco no blog. Mas como é que está funcionando lá? Vocês são em quantos hoje? Hoje a gente está... O blog e o Facebook, o grupo, começaram dia 19 de março. Então é bem recente. Os dois atuam juntos, ao mesmo tempo, isso. E assim, hoje a gente está com cento e poucos participantes, 120, 130 participantes. Eu digo que já está na terceira geração, porque já tem pessoas que convidaram outras pessoas e outras pessoas, né? Tem gente e os do temas Brasil são inteiro. livres? Livres inclusive a maneira de escrever também. Pode ser uma frase, pode ser um verso, pode ser uma poesia, um conto, uma obra de ficção, o que quiser. Uma crônica? Pode. Tem surgido coisas bem interessantes ali. E faz quanto tempo que vocês estão... Desde o dia 19 de março a gente está com... 19 de março desse ano, bem recente. Bem recente. Você tinha essa vontade de escrever já antes? Eu escrevo desde que eu me lembro. É mesmo? Por gente, desde criança eu gosto de escrever, eu acho que é uma boa forma de desabafo. E eu acho que... Mas é uma coisa está em você já, sim, né? E eu, aliás, o que eu sinto falta a única faixa etária que eu sinto falta nesse grupo de pessoas são justamente os adolescentes, porque eu escrevia muito quando era adolescente. E os adolescentes não estão participando muito, mas assim, dos 20 anos em diante a gente tem pessoas ali de todas as idades. Você transportava para o papel todo o teu sentimento. Tudo e mais um pouco. Bacana. Eu acho que o adolescente sofre tanto, né? Então... Nós temos depoimentos, né, de participantes desse seu blog, não é isso? Vamos ver ali. Esse grupo no Face, Um Texto para Mim, foi uma coisa que me incentivou muito, porque eu estava assim, muito tempo que eu já escrevo, mas eu tinha parado. Mesmo que as ideias vinham, eu não tinha muita vontade de escrever. E isso aí para mim foi um grande incentivo, uma coisa nova na minha vida, eu estou começando a fazer novos textos, né? Além de eu ter colocado alguns antigos, mas eu estou fazendo novos textos agora. Eu sempre gostei de escrever, sempre tive facilidade para escrever, redação, desde nova. Mas agora eu estou com mais vontade de escrever, porque foi uma época que eu escrevi muito, tem muito texto antigo, mas agora é um motivo maior para escrever. A gente fica olhando para ver quem curte, os comentários. A gente fica emocionado mesmo, né? E vai se emocionando com os textos dos outros. A importância desse grupo, Um Texto para Mim, que eu achei uma coisa muito criativa, ela é muito importante, ela modificou bastante a minha vida, porque se eu vou para o Face, talvez não vá todos os dias, mas é a primeira coisa que eu vou olhar, é esse Um Texto para Mim. Escrever é poder colocar as coisas da alma, é colocar os seus sonhos, vamos dizer, expor os seus sentimentos e compartilhar com as pessoas e ver o que elas respondem, o que elas dizem a respeito do que a gente... Colocar as coisas para fora é muito bom, né? Então é uma oportunidade muito grande.
Interessante, essa pessoa, você deve conhecer essa senhora aí? Conheço. É sua mãe, né? Minha mãe. Quando eu fiz o grupo, as primeiras pessoas que eu coloquei foram da família, porque a minha família adora escrever e ler, todo mundo. Isso já vem de vô e vó, e todos escrevem muito bem. Então foram os primeiros que eu coloquei ali, daí depois alguns amigos. A pergunta que eu ia te fazer, quem escreve normalmente lê muito? Sim. Eu acho que quem escreve, e a gente escreve melhor quando a gente lê mais. Então, eu acho que as duas coisas estão bem ligadas, sim. Você bota no papel os teus sentimentos e as pessoas com aquela tendência, as pessoas mais melancólicas, as pessoas mais solitárias, elas tendem a escrever mais ou não tem nada a ver? Eu achava que sim, mas esse grupo está me trazendo algumas surpresas em relação a isso. Tem textos muito alegres e extremamente interessantes de ler. Tem textos melancólicos, eu acho que quando a gente está melancólico e sozinho num canto, a gente quer escrever. Desabafar. Né? Só que nem sempre as pessoas postam essas... Porque isso é muito, muito pessoal mesmo, né? Então, eu falo até por mim, eu acho que os meus textos mais tristes eu ainda não tive coragem de colocar lá. De expor, né? Eu pergunto porque os grandes compositores de músicas e tudo mais, aquelas músicas de dor de cotovelo, sim, são o transporte lindas. Do sentimento dele, né? Da frustração, muitas vezes, que ele está sentindo, ele põe no papel e aquilo acaba ficando famoso, todo mundo acaba se identificando com aquilo e tudo mais, né? Sabe que uma coisa que eu achei bem curiosa disso foi que eu sempre achei que as mulheres iam escrever muito mais do que os homens. E eu me surpreendi muito. Os homens escrevem bastante, tem bastante homens que escrevem e eles expressam mais os sentimentos do que as mulheres. Eu estou achando assim, eles se expõem mais nos textos do que as mulheres. A faixa etária das pessoas que escrevem no seu blog? Varia bastante. Tem uma faixa mais ou menos mais intensa, assim? Eu acho que não. E eu nem conheço todas também. Hoje em dia eu já não conheço todas. Mas eu acredito que não tenha uma faixa predominante, assim. O que eu te disse, eu sinto falta do adolescente, mas eu não, de resto eu não vejo uma faixa etária predominante. Por que o adolescente não está escrevendo hoje em dia, será? Eu não sei. Por causa da internet? Será que ele está ali naquelas... Olha, a menina mais nova que escreveu no grupo, ela tem 18 anos, e ela disse que foi a primeira vez que ela expôs uma poesia dela, ela falou para mim separadamente, que ela criou coragem ali, até porque ela não conhecia ninguém, então ela criou coragem de colocar e escreveu muito bem. Porque os adolescentes usam muito o WhatsApp, acho que eles se sentem mais seguros, porque é só o grupinho deles que está vendo ali e tal, né? Pode ser. Eu ainda não sei. Vai expor num blog e já... Quem sabe, né? Daqui a pouco eles entram ali. Daqui a pouco você faz o WhatsApp também, né? Também. Nós temos mais depoimento, né? Mais depoimento de gente que participa do blog. Vamos ver. Esse grupo do Face, o blog, nossa, foi um presente, né? Porque a gente escrevia, eu escrevia particularmente, só que a gente fica com receio eu ficava com receio de publicar todos os meus textos, né? É interessante porque antes, né, a gente escrevia um texto realmente só para mim, o texto era só meu, não tinha pretensão nenhuma em publicar e aos poucos a gente fui tomando coragem, né? E é muito legal ver isso, ver os comentários, as pessoas se identificando com os teus sentimentos, com os teus pensamentos. E você poder tocar pelo menos uma pessoazinha, se uma pessoa leu, para mim já tá bom. E teve uma vez, eu fui fazer terapia e a psicóloga nem sabia que eu gostava de escrever e ela me passou uma tarefa, né? Ela disse, Roberta, gostaria que você escrevesse uma carta para sua mãe. Né? Minha mãe faleceu quando eu tinha 9 anos de idade. Então tem muitas coisas relacionadas a isso dentro de mim, a ausência da mãe, a questão de eu me sentir conectada com ela e tal. Quando a psicóloga me passou essa tarefa, eu fiz. Um dia acordei de madrugada e fiz a carta. Sentei, escrevi. E uma carta realmente muito bonita, que eu demorei para publicar, uma coisa muito íntima minha. E é uma carta que eu me conecto totalmente com a minha mãe e foi uma superação. Porque apesar de eu ter todo aquele sentimento, coisas que eu gostaria que ela ouvisse de mim, eu falava em pensamento, em orações para ela, foi na escrita que aquilo parece que a mensagem se consolidou, né? A mensagem parece que chegou até ela, eu me senti conectada a ela, né? E isso coincidiu muito próximo também
com a criação do blog foi tudo muito junto, assim, parece que o universo mesmo conspirou a esse favor. E eu sinto assim que eu me superei uma etapa da minha vida, assim. Apesar de ter sido anos de superação, de saudade, mas foi ali que pronto, fechou, né? Fechou isso aqui, agora eu posso seguir em frente mais tranquila, consigo falar tranquilamente sobre isso, assim, com alegria, né? Não mais com dor, mas com alegria. Escrever é superação e libertação. Que bacana. Que depoimento, hein? Que depoimento. E ela foi uma das primeiras a escrever no blog, que eu te falei que ela dizia assim, pô, as pessoas só compartilham coisas e não escrevem coisas próprias. Ela foi uma das que mais incentivou que a coisa acontecesse. Como é que a pessoa faz para participar desse blog? Basta procurar a gente no Facebook, Um Texto para Mim, certo, e pedir para entrar no grupo, que é um grupo fechado. É um grupo fechado. É um grupo fechado. E aí, é feito um pequeno cadastro e tal? Não. E aí a pessoa que começa a escrever ali automaticamente está me dando autorização para eu colocar o texto dela no blog, se eu achar. Não correm risco, ou já aconteceu, de pessoas escreverem temas apelativos, sexuais, nunca aconteceu. Homofóbicos? Nunca. A conduta das pessoas ali é muito bacana, assim, e inclusive os comentários feitos em cima dos textos também são muito produtivos, às vezes tem discussões muito legais assim em cima. Tem professores de português, por exemplo, ali, e eles às vezes dão dicas de alguma coisa. A gramática ali que está saindo assim, eu acho que ninguém se sente ofendido com isso, até porque ninguém ali é um escritor. Não somos professores de português. Exatamente. Mas tem de tudo, assim, eu acho que as discussões elas são bastante produtivas ali, são bem legais. Que bacana. Eu quero te fazer uma outra pergunta, mas temos mais um depoimento ali. Depois queria te fazer uma pergunta sobre esse contexto do que a gente está falando. Tá certo. Então, esse grupo no Face me trouxe a possibilidade de me comunicar, né? De me comunicar e aos pouquinhos ir falando sobre o meu cotidiano, sobre as coisas que eu sinto, que eu penso, e me olhar para a vida. Então, eu sempre fui uma admiradora, mais admiradora do que uma escritora, né? Escrevia coisas que nunca mostrei para ninguém, né? E esse grupo está me permitindo isso, né? A ter a coragem de me expressar, colocar no papel e mostrar para as pessoas. O que eu sinto quando termino de escrever é uma sensação de plenitude, assim, é uma alegria muito grande. E quando eu coloco no blog, e a primeira curtida, que geralmente é da Priscila, ela tem uma acolhida, assim, ela é muito acolhedora e ela, com isso, ela permite que a gente tenha coragem, ela incentiva essa coragem na gente, né? Eu sou da geração do papel, eu não sou da geração do computador, né? Isso me reporta à minha infância, né? Ao meu primeiro caderno, a minha primeira ida à escola. É uma sensação indescritível. É uma sensação de resgate da minha infância desde o primeiro dia de escola. Escrever é sonhar. Escrever é retratar um sonho que vai dentro da gente. O que escrevem no blog, a maioria é mais ficção ou mais coisas extraídas do sentimento da pessoa? Mais realidade. Mais realidade. Eu diria que uma das coisas que mais se escreve são coisas do cotidiano. E em segundo lugar, lembranças de infância. Muito de lembranças de infância. E eu tenho escrito muito de coisas que eu vejo na rua, de um casal. Do dia a dia, né? Muito sobre isso, assim, tem despertado bastante isso. Vocês não têm intenção de juntar tudo isso e fazer um livro? Olha, teve um dos escritores que falou assim, Priscila, cada material legal que está aqui, vamos fazer um livro? Deu assim, olha, eu não tinha pensado nisso, mas quem sabe, né? Eu acho que vocês vão acabar indo para esse fim aí, viu? Fazer um livro. Quem sabe? Eu acho que seria legal. Eu acho que seria bom. Até eu fiquei curioso, estou até com vontade de escrever. Eu escrevo muito, sabe? Mas escrevo para meus filhos e quem sabe? Né? Agora tu escreve para mais gente também, quem sabe? Você que teve essa ideia, que começou tudo isso, certamente
deve ter alguma coisa para ler para nós aqui. Você não trouxe nenhum textinho? Eu até trouxe. Pode colar, pode ler aqui daqui? Pode ler. Tá. Eu gostaria de escutar para mim ter uma noção mais ou menos do que vocês estão fazendo lá, mas depois eu vou entrar lá na página de vocês. Tá certo. Eu até escolhi uma poesia que nem é das minhas preferidas, mas ela deu tanto comentário lá que eu achei que deve ter ficado boa, né? Antes de você ler, eu só quero dizer para vocês que estão em casa, muito obrigado pela audiência que vocês proporcionam à TVA, especialmente ao Espaço Cidadão. E tão logo ela termine de ler a poesia, nós vamos ao intervalo. E na volta nós vamos trazer um novo entrevistado aqui, que é o Augusto de Abreu, escritor também, já num outro patamar de conversa sobre os escritores brasileiros e catarinenses. Fique à vontade. Grande é o céu que se arrasta por entre as cidades, suspira e chora, queimando o azul das suas vaidades, pelo cinza imposto pelo ar da opressora humanidade. Sublime é o mar que ainda volta para suas praias de latas de cerveja, onda após onda, trocando sua fragrância e humilde ainda beija o chão por onde o homem passa e as profundezas que ele ainda almeja. Fortes são as florestas que se encolhem, mas que não conseguem se esconder, nem na chuva nem no sol, contra um pretenso poder de pessoas que matam a tudo e a todos que não têm como se defender. Parabéns. Obrigada. Parabéns mesmo. Muito bem, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês pela audiência que proporcionam não só o Espaço Cidadão aqui, como também a programação da nossa TVA. Agora, nesse segundo bloco, vamos conversar com Augusto de Abreu, que é escritor. Esse aqui já tem cancha, esse aqui já tem livros editados. Então, vamos conversar no outro patamar, né? Sobre escrever. Tudo bem com você, amigo? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso tê-lo aqui, né? Um escritor. Quantos livros você já escreveu? Publiquei 5 livros. 5 livros? De temas variados ou tem um tema mais ou menos que você vem desenvolvendo desde o primeiro? Histórias infantis, eu tenho 2 livros, e 2 poemas, livros. 3 livros. Histórias infantis, Isso, 2 livros. 2 livros. E os outros 3? De poemas. De poemas. Ó, já está dando para entrar naquele blog da turma ali, né? Sim, já vou me candidatar. Vai. E esse primeiro livro que você escreveu, você foi impulsionado pelo quê? Para escrever o primeiro livro, principalmente tema infantil. Minha filha, ela queria que eu lesse para ela, contasse para ela histórias inéditas. Olha Então eu só. tinha que virar nos 30. Histórias inéditas, né? Então ela não queria livro. Ela não queria aquele que já estava escrito. Não, eu tinha que inventar a história. Olha. Então eu contava para ela a história e toda vez que eu mudava uma vírgula, ela falava, pai, não é assim, pai. Eu tinha que começar tudo de novo. Até que eu escrevi a história, li para ela, sem Ela nenhum gostou. erro. Ela disse para mim assim, pai, eu não quero mais história, estou muito velha para história infantil. Olha só. Tinha 5 Mas esse anos. primeiro livro que você escreveu, qual foi o tema? É esse aqui? Esse aqui. Quem fez o ovo? Olha só que interessante. Esse foi o primeiro livrinho que você escreveu. Foi o primeiro livro. Aí ela leu, aí depois olhou para você, pai, agora eu quero que você me conte uma história um pouco maior, uma história mais... Eu já não sou mais tão criança, é isso que ela falou para você? É. E aí, e interessante O segundo livro é esse aqui? é esse aqui, poemas. Compreendendo o Belo. Opa, isso aqui já é de poemas, né? De Exato. poemas. E baseado em rascunhos que você fazia e tal, de eu vou botar isso num livro, ou você, não, vou escrever um livro e a partir daí passou a escrever. Não, já tinha rascunho, né? Você já tinha os É, rascunhos. eu faço parte de uma associação de escritores. Associação de Escritores. É. Há quanto tempo? A associação fez 20 anos, em março. E você está há quanto tempo nessa associação? 20 anos. Ah, você ajudou a fundar a associação, então. Eu entrei na segunda reunião da associação. Desde então não saí Olha mais. só que interessante. E quantos membros tem? Hoje deve ter uns 25 membros. 25 membros. É. Todos são escritores.
E todos vivem do que escrevem ou tem funções paralelas? Não, ninguém vive do que escreve. Ninguém consegue. Ninguém consegue eu não sobreviver. ganho. Eu não ganho a vida escrevendo. É. Mas teus livros vão para a livraria? Ou não? Vão para a livraria? Vão normalmente. no primeiro ano, depois eu tiro. Porque as livrarias não dão espaço para escritores catarinenses, né? É mesmo? Tem a prateleira, mas fica num cantinho, Fica reservado. num cantinho lá, meio ignorado lá. Exato. Não tem divulgação Não tem também, divulgação, né? não tem nada. Então é uma coisa que está na alma mesmo. Tá na alma. Você escreveu o primeiro infantil, o segundo de poemas e o terceiro? O terceiro foi uma edição especial que não está aqui, Não está com Com você, só mas cinco. qual é o nome? Formas de Amar. Formas de Amar. Aí você já puxou para o coração. Aí já foi... Também. Tem É. poemas, Quantas páginas tem? são 24 páginas. 24 páginas. O que você botou para fora o teu sentimento? Meus sentimentos, poesias eróticas. É mesmo. Nós temos algumas perguntas aqui de telespectadores. Vamos ver aqui a primeira ali, vamos ver. Eu gostaria de saber o que é preciso para escrever um bom texto. Olha só, você que é escritor, tá bom para responder essa. Primeira coisa, eu acho que é ler muito. Como a Priscila disse no bloco anterior, Né? que sem leitura não existe Não boa tem escrita. como, né? Não tem como. Engraçado isso. Tem que ler bastante para se inspirar nos que escreveram, para daí... Mas será que a pessoa não tem isso dentro dela? Mesmo sem ler? De repente ela não tem uma vontade assim de botar para fora o que ela sente? Sim, ela pode ter a vontade, ela pode escrever, mas se ela... Ela vai escrever melhor lendo. Eu acredito que sim, lendo. Interessante isso. E eu só consigo escrever se eu leio. Se eu não ler, eu não consigo escrever. Porque eu posso ler um romance e escrever um poema. Ou Pois ler é. um poema e escrever um conto. Você me falou, você escreveu livro infantil para tua filha, depois você escreveu um poema, depois escreveu um outro que você não tem aqui, mas... E você entrou também pelos temas eróticos? Também. É? Poemas eróticos, né? Poemas eróticos. Isso não entra em conflito com, vamos dizer assim, tua filha pegar o teu poema erótico ali e ler? Não tem Não, problema, você se sente, tá tudo bem? Eu pergunto porque às vezes a pessoa tem vontade de escrever alguma coisa, não, mas daí a família vai ler, pô, aí é melhor eu não escrever isso e tal. O que você pensa sobre isso? Não, eles são eróticos, mas não são pornográficos. Erótico só no sentido assim mais leve, né? Mais leve, exato. Mais leve. Aí não tem problema. Não tem problema. Eles são sutis. Sutis, São a sutis. palavra é sutis, né? Vamos ver mais uma pergunta de telespectador. Eu queria saber o porquê os livros no Brasil são tão caros. Eu não sei. Você acha que é caro os livros do Brasil? Não sei. Eu tenho comprado livros e, no meu entendimento, são mais ou menos meio parecidos os preços. O que você acha disso? Eu acredito que já foram mais caros. Já foram mais caros? Já foram. Né? Para produzir. A edição, né? Edição. Divulgação e tudo mais. Esses livros todos que você escreveu, alguns desses livros, alguma editora se interessou, não, vamos divulgar, vamos fazer um tanto assim, assado, ou bota embaixo do braço e tem que brigar para poder escrever e tirar dinheiro do bolso para escrever? Assim, só tirando dinheiro do bolso para escrever. Agora dá um retorno muito grande quando somos convidados para visitar escolas, através de projetos de incentivo à cultura, ou através de um projeto que eu participei em 96 em Nova Resende, Minas Gerais, que recebi um envelope depois de mandarem cartinhas pedindo um livro meu para eles, para a biblioteca. Eu recebi uma carta, 2 cartas, mandei livros, mas aí começou a chegar 2, 3, 20 cartas. Falei, eu não posso mandar livro para todo mundo, mas meu livro já está na biblioteca. Aí, para minha surpresa, depois da Páscoa, recebi um envelope grande, pardo, com mais de 100 cartinhas de alunos recontando a história, desenhos novos. Eu fui conhecer a cidade, a escola. Desses livros todos que você escreveu, qual que mais chamou a atenção assim do grande público? Foi o último livro, esse aqui. Esse aqui. É. Novo Mundo.
Esse é direcionado para o público infantil? Também. Infantil de todas as idades. De 8 a Infantil de 80. todas as idades. Boa essa, né? Porque tem muita gente adulta que tem ainda sentimento infantil dentro dela, né? Sim, claro. Esse aqui, então, foi o que chamou mais atenção. É. Talvez porque eu já conhecia mais gente, fiz uma propaganda de quase 3 meses no Facebook, que é uma... Quando foi publicado esse? 2013. 2013? É. E de lá para cá, já está em processo de término de outro, assim, alguma coisa, não? Assim, preparando, né? Está preparando Fazendo outro. uma poupança para poder publicar o livro. Tem que deixar um dinheirinho separado. Que luta, né? É uma luta. Vamos ver mais uma pergunta de telespectador ali. Eu gostaria de saber se é muito difícil publicar um livro no Brasil hoje. Nossa, acertou no coração, hein? É. Diz para ela. Tendo dinheiro é fácil. Tendo dinheiro é fácil. Você escreve, manda para um revisor. Puxa da carteira, paga tudo, né? É. Não tem problema, não tem problema Mas nenhum. mas acho que até sem graça, se fosse fácil. O que escrever representa para você? É vida. É tudo. Escrever... Se você pudesse, você viveria só eu acho que todo escritor, se sonho, pudesse, né? Qual é a sua profissão paralela à escrita? Inspeciona o sistema de combate a incêndio automático. Que não tem nada a ver com o que você escreve. Nada a ver. Mas é ali que você sobrevive. Mas é uma forma também de eu poder viajar e conhecer outras entidades literárias, outros escritores, é muito bom isso. Por que a leitura ainda está tão distante do brasileiro? Porque na Europa, Estados Unidos, se lê muito. E aqui nós, brasileiros, não conseguimos, ainda não chegamos nem à metade do que essa gente lê lá fora. Por que será? Acho que vem do berço. É cultural isso? É cultural, é. Eu acho que o hábito, né? Também. Porque eu acho que a pessoa... Eu tiro base por mim. Eu tenho épocas que eu leio um livro atrás do outro. E tem épocas que fico tempão sem ler. Aí você vai lê um pouquinho, aí uma televisão ligada, você acaba se distraindo. Não progredindo na leitura. Agora, se você desliga uma televisão, se concentra no que está lendo, você vai embora, né? Sim. E assim vai. A minha mulher, eu acho que nos últimos 3 meses, minha mulher deve ter lido mais de 10 livros. É um atrás do outro. E agora tem... O que você pensa sobre eu não sei como é que chama esses livros que lê um, já tem a chamada para o outro, é trilogia, essas coisas todas. Você já leu algum livro nesse sentido? Assim, alguns que tem aquela tal da trilogia, que você lê um, mas não termina de ler, porque daí tem que comprar o outro para ler, aí compra o outro, aí tem que comprar o terceiro, porque a história não termina. Esses livros eu não cheguei a ler nenhum. Nunca? Não. São livros mais... Eu tenho a impressão, mas parece que para o público feminino, né? Essas trilogias, essas coisas. Ela está olhando ali atrás das câmeras ali e está dizendo assim, é isso aí mesmo, né? Muito bem. Nós temos mais uma pergunta? Vamos lá. O que é preciso para uma pessoa se tornar um escritor profissional? Boa pergunta essa. O que é preciso? Eu não sei. Se eu soubesse... se eu soubesse, eu já estava trabalhando só com isso, né? Exato. Muito bem. O que você gostaria de falar para as pessoas que estão acompanhando o programa? Você pode até olhar nessa câmera aqui direto e falar para eles sobre o que é escrever um livro. Escrever um livro é colocar no papel um pouco da tua vida. Por mais que seja uma ficção, a sua experiência está lá dentro do livro. É verdade, né? Um pouquinho de você vai. Um pouquinho vai. Mesmo que se faça uma ficção, mas um pouquinho de você tem, né? Exato. Muito bem. Quero agradecer bem oradamente a sua presença aqui. Se o amigo tiver mais alguma coisa a dizer em relação a esta profissão de escritor no Brasil, fique à vontade. Eu queria deixar um recado aqui, que a imprensa oficial do Estado de Santa Catarina tem um projeto chamado 100 cópias sem custo. Escritores que têm um livro para ser publicado, procurem a imprensa oficial, se informem sobre esse projeto, que os primeiros 100 exemplares são gratuitos. Você já entrou nesse projeto, já não teve problema?
Eu sou um dos jurados. Você é um daqueles que analisam. Exato. Que bacana. Muito importante para você que está assistindo. De repente, tua veia de escritor está aí, ó, e não vai para frente porque você não tem esse aqui para levar adiante. Está aí, então, essa possibilidade, né? Muito obrigado pela sua presença aqui. Estimo que continue escrevendo com o mesmo entusiasmo de sempre, viu? Obrigado. Obrigado a você que acompanhou nosso programa e espero que continue acompanhando a programação da TVAL. Um grande, forte abraço e até o próximo programa.